Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Meu nome é Jonathan e hoje vamos dar sequência a mais uma videoaula da jornada Programando no SQL Server. Nessa videoaula de hoje, número 7, a gente vai estar conhecendo as funções do SQL. Vamos lá? Então, as funções do SQL são blocos de comandos que executam uma ação e retornam um valor. Elas podem ser internas do SQL Server ou criadas pelo usuário. Então, nessa parte de funções, a gente vai dividir em dois vídeos separadamente. Um vídeo vai ser mostrando funções existentes já no próprio SQL Server e o segundo vídeo vai ser criando funções, a nível do usuário e também as executando. Então vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre tipos de funções, que já existem no SQL Server e o que elas fazem. Depois eu vou estar passando para o Manager, para a gente ver na prática como utilizar algumas funções. Então vamos lá então. No SQL Server a gente tem funções de configuração, elas retornam informações sobre a configuração atual do servidor do SQL, funções de conversão, suporte para conversões de tipo de dados em outros tipos diferentes, funções de cursor, retorna informações sobre os cursores, Essas funções a gente vai poder ver elas na videoaula sobre cursor. Funções de data e hora, elas executam operações em uma data e valores de entrada de hora e retornam valores de cadeia de caracteres, numérico ou data e hora. Então, nesse caso, são funções para manipular data e hora. Funções JSON, funções que validam, consultam ou alteram dados em JSON. A gente vai estar vendo sobre essas funções na videoaula sobre JSON. Funções lógicas, que executam operações lógicas. Funções matemáticas, executam cálculos baseados em valores de entrada fornecidos como parâmetros às funções e retornam valores numéricos. Funções de metadados, retornam informações sobre o banco de dados e sobre objetos do banco de dados. Objetos do banco de dados são tudo que existe no banco de dados. Tabelas, funções, procedures e assim por diante. Funções de segurança retornam informações sobre os usuários do SQL Server e suas funções de cada usuário. Funções de cadeia de caracteres, elas executam operações em um valor de entrada de cadeia de caracteres, sendo char ou varchar, e retornam uma cadeia de caracteres ou um valor numérico. Também temos as funções de sistema, que executam operações e informações de retorno sobre valores, objetos e configurações em uma instância do SQL Server. Funções de estatísticas do sistema, retornam informações estatísticas sobre o sistema. Temos funções de texto e imagem, elas executam operações em valores de entrada de texto ou imagem, ou colunas que retornam informações sobre o valor que foi passado. Funções graph, executa operações para converter de para representações de caracteres de IDs de borda e de nó grafo. Essas funções de graphic, eu particularmente eu nunca utilizei nenhuma delas. Então, essas são os tipos de funções internas do SQL Server que a gente pode encontrar e utilizar na medida da necessidade. Então, agora a gente vai partir por Manage Studio para ver na prática sobre algumas dessas funções. Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui com o meu servidor conectado do SQL Server. Eu vou abrir aqui uma nova consulta. Então, vamos começar aqui agora com algumas funções de configuração, que retornam informações sobre a configuração atual do servidor. Então, eu vou dar dando aqui select. Então, uma das funções é a language, que ele vai apresentar para a gente qual a linguagem atual do servidor SQL que eu estou conectado. Então, aqui esses dois traços significam comentário. Então, na execução que eu fizer aqui, o SQL ele vai descartar essa parte aqui, essa linha, e somente executar essa parte de baixo. Então, dei um select, @language, e vou dar um F5. Então, ele me retornou qual é a linguagem atual do meu servidor SQL. Aqui ela está em inglês. Vocês podem ver que o Manager está em português, só que o Manager não é o servidor SQL, ele somente é o programa ao qual eu vou acessar os dados do servidor. Um ou outro. Select, server name. Aqui ele vai me dar o nome do meu servidor
SQL que eu estou conectado, né? Nesse caso aqui, na instalação, né, que eu fiz, eu não coloquei nenhum nome personalizado, né? Então, vamos dizer assim, né? O próprio instalador, ele mesclou o nome da máquina que eu estava instalando com o nome de usuário, né? Vamos dizer assim, principal daquela máquina. Então ele gerou este nome aqui, né, que, né, não dá nome ao servidor SQL. E um outro que a gente pode ver também, version, que seria a versão do meu servidor SQL. Então ele vai retornar. Aqui eu estou utilizando SQL Server 2019, né, esse KB 501.4356 seria a versão de atualização, né, que ele tem. Né, aqui dá para ver também informações sobre o próprio Windows, né, que esse servidor está instalado. Então, essas aqui são algumas funções de configuração, né, que retornam informações sobre a configuração atual do servidor. Vamos para uma nova consulta. Então, agora a gente vai ver algumas funções de datas, né, que executam operações em cima de data no SQL Server. Uma bastante utilizada aí no dia a dia é a getDate. O que ela faz? Ela retorna para a gente a data atual, né, que o servidor se encontra, né? Então aqui ela retorna o ano, mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e milésimos de segundo. Então a cada momento que eu dou um F5 ele vai retornar, né, a data e hora atual do meu servidor. No dia a dia ela é bastante utilizada. Uma outra, select date part, que é o que? Ela vai pegar essa função para a gente, ela pega parte de uma data, né, que a gente definir aqui. Nesse caso aqui, vocês podem observar, né, quando eu passei o mouse em cima, colocou a função datePart requer 2 argumentos. Argumentos são como parâmetros. O que são? São informações que eu vou passar entre os parênteses. Então aqui eu vou ter que passar duas informações diferentes. Aqui no getDate, essa função não tem parâmetros, né? Então eu só executo abrindo e fechando parênteses. Aqui ele vai pedir 2 argumentos, que é o quê? Primeiro é qual a parte que eu quero pegar da data. Então, por exemplo, eu quero pegar o dia, então eu vou colocar day. E aqui agora eu vou passar a minha data, né? Então, o que eu posso fazer até nesse caso aqui? Eu posso mesclar uma função com outra função. Então, essa função getDate, ela vai retornar para mim a data atual, e essa função datePart vai retornar qual que é o dia da data atual. Então, se eu selecionei aqui, 12. Por quê? Se eu selecionar o getDate, hoje é dia 12, né? Lembrando que a data no SQL ela é no formato americano, então ela é toda invertida. Ano, mês e dia, né? Hoje é dia 12. Ou eu posso também, eu mesmo, informar uma data aqui, por exemplo, 2021, 05, 25. Então, 25 de 5 de 2021. Se eu der um select datePart, retornou para mim o dia daquela data que eu informei. O que é mais possível fazer aqui? Select datePart. Aqui agora eu quero pegar o dia do ano, né, de uma determinada data. Então eu vou colocar day of year e aqui eu vou colocar qual que é a minha data. Então, nesse caso aqui, o dia 25 de 5 de 2021, né, ele é o dia número 145 dessa data aqui, 25 de 5 de 2021. Se eu der o getDate, vamos ver o que acontece. Que número que retorna para a gente? Retornou. Ele é o 43º dia do ano de 2023, né? Que o getDate retorna para a gente ano 2023. Outra possibilidade. Vou dar um datePart. Week. Week é o quê? Qual a semana da minha data? Então eu quero saber aqui qual que é a semana da data 12 de 2 de 2023. É a 7ª semana. Outra possibilidade.
select date part, weekday. Então, eu vou passar o weekday do getDate. O weekday é o quê? É o dia da semana. Então, aqui retornou o dia 1. Então, o que acontece? Hoje eu estou gravando o vídeo num domingo. Então, o SQL entende como o domingo sendo o primeiro dia da semana. Então, segunda-feira vai ser 2, terça-feira 3, quarta-feira 4 e assim por diante. Então, em cima, por exemplo, do dia da semana, né, na minha situação que eu estou tratando algum tipo de informação em cima do SQL, eu posso fazer com que, por exemplo, se for domingo, eu executo uma determinada ação. Se for segunda-feira, eu executo outra ação diferente. Então, nesse caso, o DatePart pode nos ajudar bastante, né, a esse tipo de tratamento, né, já que eu quero tratar em que a cada dia da semana eu executo algo diferente, por exemplo. Então, eu utilizaria o DatePart pegando o dia da semana para fazer os tratamentos que eu preciso. Então, dando continuidade aqui, vou mostrar outra possibilidade de manipulação de datas. DatePart. Agora eu quero pegar qual mês que eu estou daquela data que eu vou passar para o SQL. Eu vou colocar month, né, que seria o mês. Então aqui, se eu executar o getDate, né, estou no mês 2. Se eu selecionar DatePart month getDate, mês 2. Outra possibilidade. Select DatePart year. Então eu vou estar pegando agora o ano da minha data. Se eu der um getDate, ano 2023. Select DatePart year getDate 2023. Então, essas são algumas possibilidades, né, de manipulação de datas. O que eu posso fazer também? Temos uma função aqui que eu posso adicionar dias, meses, anos, hora, minuto, segundo, milésimos a uma determinada data. É o select date add. Então, aqui eu tenho agora 3 argumentos que eu preciso estar passando para essa função. Né? A primeira delas seria o que eu quero manipular naquela data. Se eu quero manipular o dia, mês, ano, minuto, hora e assim por diante. Nesse caso aqui, eu vou estar manipulando os minutos. Minute. O segundo argumento é o valor que eu quero estar manipulando. Né? Então, dateAdd, eu quero adicionar quantos dias a uma data. Vou colocar aqui 15 dias, quer dizer, 15 minutos. E o terceiro argumento é a própria data que eu vou estar manipulando. Então, getDate. Se eu executar um getDate, né, o SQL me retornou 2023, mês 2, dia 12, 10, 18 e 1 segundo. Se eu der o dateAdd minute, eu vou executar os dois juntos, que vai ser melhor para a gente comparar. Então, vamos lá. Select getDate, né? Então, 2023, mês 2, dia 12, 10 horas, 18 minutos, 17 segundos. Quando eu adicionei 15 minutos, olha o que o SQL me retornou. 2023, mês 2, dia 12, 10 horas, 33 minutos, que é o quê? Que são 18 minutos mais 15 minutos. Me retornou 33 minutos. Se eu quiser decrementar alguns minutos, como que eu faço? Eu coloco um valor negativo. Então, se eu executar aqui, a hora atual que me retornou foi 10 horas, 18 minutos e 51 segundos. Porém, eu diminuindo, né, decrementando 15 minutos, ele me retornou 10 horas, 3 minutos. 18 menos 15 é igual a 3. Então, essa aqui também é uma possibilidade de manipulação de datas. Se eu quiser adicionar dias, select date add day de dia. Vou adicionar 2 dias no getDate. Então, eu vou rodar tanto o getDate quanto o date add adicionando o dia. Então, aqui eu posso ver 2023, mês 2, dia 12. Olha que o meu select, né, adicionando dias retornou. 2023, mês 2, dia 14. Então, com isso eu adicionei 2 dias à data que eu passei
ao SQL. Por exemplo, pode acontecer de eu ter uma coluna do tipo data na minha tabela e eu quiser incrementar a ela dias, meses, horas, minutos, segundo. Aí o que eu faria? Eu passaria nesse argumento aqui, né, no terceiro argumento, o nome da minha coluna. Então, automaticamente o SQL no retorno, né, no resultado, ele iria adicionar ali dias, meses, horas, minutos, segundos, da forma que eu necessitar. Então, vamos demonstrar um exemplo prático, né, de manipulando as datas que se encontram em uma tabela. Então, aqui embaixo, né, eu vou fazer um select aqui, vou alterar o banco que eu estou conectado, que eu estava conectado no banco master, né, as funções de SQL, não importa qual banco você está conectado, né, que elas vão ser acessíveis a qualquer banco, ok? Porque são a nível do SQL. Agora, né, nesse caso, como eu vou manipular tabelas, né, a tabela que eu vou manipular, ela existe somente no banco projetos. Então, eu vou selecionar ele para poder manipular a tabela. Então, vamos lá. Select all from usuários. Então, o que eu tenho aqui no select do usuários? Eu tenho aqui, né, coluna nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Então, eu vou estar manipulando a data de nascimento. Então, o que acontece? Eu vou querer aqui trazer novamente a coluna data nascimento. Então, aqui no meu select eu passei o símbolo asterístico, que eu quero trazer todas as colunas da minha tabela, vírgula, e aqui novamente eu quero trazer a coluna data de nascimento. Se eu executar aqui, o que vai acontecer? As últimas duas colunas, né, são as mesmas informações. Porém, agora eu vou manipular essa coluna data de nascimento, né, porque ela é tipo datetime. Então, as funções que foram demonstradas anteriormente vão ser totalmente aplicadas nessa coluna aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar alguns dias a essa data de nascimento. Então, data de nascimento, day. Aqui eu vou adicionar 5 dias. E vou fechar aqui. Se eu executar, o que vai acontecer? O SQL não vai conseguir mostrar para mim o nome dessa coluna aqui, porque eu não estou passando ela. Então, aqui eu vou colocar, né, um alias, que seria um apelido para aquela coluna. Então, eu vou colocar nova data nascimento. É possível eu estar colocando caractere especial ou espaços, né, em um nome de uma coluna? É possível, né? Porém, na hora de fazer um select, o que tem que fazer? A gente tem que colocar a informação entre colchete. Porque tudo que tiver entre colchete, o SQL não vai entender como, vamos dizer assim, como uma expressão a ser executada. Então, por exemplo aqui, se eu colocasse este nome aqui sem colchete, o SQL vai entender que cada palavra dessa aqui é uma ação para ele estar executando. Se eu coloco entre colchete, ele ignora, entende somente como uma expressão sem ser executado algo em cima dela. Então, selecionei aqui, né, já me retornou nova data de nascimento. Então, vocês podem observar. Eu dei um comando para adicionar 5 dias em cima da data de nascimento. Então, aqui a gente tem 17/6/2023. O resultado foi 22/6/2003. Falei errado, desculpa. Então, eu adicionei 5 dias ao dia 17. Aqui, dia 30, né, e me retornou dia 4 do mês seguinte, né, porque a gente, nessa data aqui, vai até o dia 31, né, então fica dia 31 e mais 4 dias do outro mês. Então, vocês podem observar que ele automaticamente consegue auto-incrementar, né, outras informações de uma data. Né? Então, se chega ali no limite do dia, ele automaticamente incrementa o mês, né, e dá a continuidade do dia. A mesma coisa, se eu estiver incrementando o mês, né, e chegar no limite, que é o mês 12, ele vai incrementar o ano e vai dar continuidade no mês. Então, dia 30, retornou dia 4/2. Dia 25, retornou dia 30. E dia 2 retornou dia 7. Então, dessa forma, eu utilizei uma função do SQL para manipular uma coluna de uma determinada tabela.
Então, vamos dar continuidade aqui nas funções. Agora a gente vai ver sobre funções de conversão de tipo de dados. Então, vamos lá, né? Essas funções aqui permitem converter dado de um determinado tipo em um outro tipo diferente. A primeira função, então, que a gente vai estar vendo é a convert. Select convert. Essa função aqui, ela pede, nesse caso aqui, 3 parâmetros, porém somente 2 deles são obrigatórios, dependendo da nossa utilização. Um que eu vou estar mostrando aqui primeiro, eu vou converter um tipo inteiro em um tipo numérico, com casas decimais. Então, qual que é o primeiro parâmetro, o primeiro argumento da minha função? É o tipo de dado que eu quero estar convertendo alguma informação. Então, nesse caso aqui, eu vou estar convertendo para numeric. Aqui eu vou passar o tamanho total e a quantidade de casas depois da vírgula. O segundo parâmetro seria qual é o dado que eu vou estar convertendo. Eu vou estar convertendo 25. 25 aqui é um número inteiro, então eu vou estar convertendo ele para numérico com 2 casas após a vírgula. Se eu quisesse colocar 3 casas após a vírgula, eu adicionaria uma informação aqui a mais. Então, com isso eu tenho 3 casas após a vírgula. Uma outra possibilidade de se utilizar o convert é essa daqui. Então, eu quero converter uma determinada informação em um tipo varchar. Novamente, eu vou estar passando um inteiro para ser convertido para varchar. Aqui, aparentemente, ele retornou a mesma coisa, porém, o retorno aqui que eu tenho é varchar. Por exemplo, no momento que eu fizer alguma comparação de dados, se eu estiver comparando o número 25 com um tipo varchar, ele vai dar erro do SQL, porque eu estou comparando o tipo inteiro com o varchar, e isso não funciona. O que eu poderia fazer para não ocorrer o erro? Eu poderia primeiramente converter para varchar, para depois sim eu comparar com o varchar. Aí o SQL não me retornaria mais nenhum erro. Outra possibilidade de se utilizar seria o cast, que ele também faz a mesma ação de converter informações, porém uma sintaxe diferente. Nesse caso aqui eu vou estar passando qual que é o meu dado de origem, vamos dizer assim, Vou colocar a palavra reservada as e o tipo de dado que eu quero estar convertendo aquela informação. Nesse caso aqui eu tenho um tipo string, apesar dele estar sim em um formato que se assemelha muito a data no SQL, mas como eu estou passando aqui em aspas simples, inicialmente ele é um tipo varchar. Eu quero converter para datetime, que me retorna tanto a data quanto a hora também. Então, se eu rodar esse select aqui, ele para mim retornou um tipo de dado datetime. Às vezes o que acontece? Às vezes pode acontecer situações que eu preciso estar incluindo algum tipo de informação em uma coluna do tipo datetime. Dependendo da forma que essa informação vier, ela não é totalmente compatível com a coluna. Então, primeiramente, se eu fizer a conversão no formato correto, eu consigo inserir aquele valor que veio para mim no formato de texto em uma coluna do tipo datetime. Vamos agora, então, para outro exemplo de funções. Aqui vai ser apresentado um exemplo de funções lógicas, que executam operações lógicas. Nesse caso aqui, eu tenho a função choose. Essa função ela requer no mínimo 2 argumentos. Então, como que ela funciona? O primeiro argumento seria um número de uma posição que eu vou estar retornando referente a outras informações que eu passar de parâmetro, de argumento para essa função. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar um select que eu já tenho pronto aqui, para ficar mais fácil, mais rápido, para fazer a demonstração. Então, esse primeiro parâmetro aqui indica qual seria a posição da sequência de informações que eu tenho passado também nessa função. Então, por exemplo, aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Elas estão numa sequência de posições. Então, primeiro, primeira posição, segundo, segunda posição, terceiro, terceira posição,
quarto, quarta posição, quinto, quinta posição, sexto, sexta posição. Ignorando o primeiro parâmetro, né? Que o primeiro parâmetro ele vai definir qual posição, né, de quais informações aqui eu quero estar retornando. Então, por exemplo, se eu passar o número 1 e executar, o que ele retornou para mim? Ele retornou a palavra primeiro. Por quê? É a primeira posição, vamos dizer assim, da sequência de informações que eu tenho, né, passado nessa função. Se eu passar o número 2, o que acontece? Ele me retornou o segundo. Vou passar o número 3, terceiro. Vou passar o número 6, sexto. Então, e assim por diante. Pode ocorrer determinadas situações que um valor que eu passar aqui, ele vai ser corretamente, né, ligado à sequência de posições que eu tenho aqui nos meus valores. Ok? E o que acontece se eu passar uma posição que não existe? Né? Então aqui eu tenho da posição 1 até a posição 6. Se eu passar a posição 10, ela não existe na lista de posições. Vai me retornar nulo, né? Não retorna num erro, porém retorna nulo. Por quê? A posição número 10, ela não existe aqui dentro da minha função choose. Então vamos para uma próxima. Funções matemáticas, né, que executam operações matemáticas. Um exemplo que eu posso dar aqui seria a ABS. Aqui dentro ela requer um argumento, que é o quê? Um número que seja negativo. O que a ABS faz? Ela transforma qualquer número negativo em número positivo. Então aqui eu tenho menos 25,25. Me retornou 25,25. Pode ocorrer de determinadas situações eu não ser possível manipular números negativos, né? E transformando ele em número positivo, eu consigo fazer a manipulação corretamente. Então, nesse caso, eu utilizo a ABS. Um outro exemplo seria a função range, né? A função range é possível utilizar argumentos, né, em caso de necessidade, só que nesse caso aqui eu não vou estar passando nenhum argumento, não. O que ela faz? Ela retorna uma sequência de números aleatórios, né, que eu quero estar utilizando. Então vamos supor que eu quero fazer um sorteio. Né? É possível sim eu definir qual o range, vamos dizer assim, né, de números que eu vou estar que vão ser possíveis, né, de estar tendo resultado. Em cima disso, a cada execução, o SQL me devolve informações totalmente aleatórias. Funções de cadeias de caracteres. Então, são funções onde é possível, né, estar manipulando caracteres do tipo char ou varchar. Então, o primeiro exemplo aqui é uma função que é bastante utilizada aí no dia a dia quem trabalha, né, com SQL, que é a concat. A função concat, né, ela requer no mínimo dois argumentos, né, dois parâmetros. Então, qual que é a função dela? Ela tem a função de concatenar string, que é o quê? Que vai juntar partes de texto para formar um texto somente. Por exemplo, o que é possível fazer aqui? Eu vou estar passando aqui um texto, por exemplo, o usuário master possui, aqui eu vou estar colocando 25, e outro texto, anos de idade. Vou dar um F5. Então, o que o SQL fez? Ele concatenou, ele juntou, vamos dizer assim, essas três informações. Ele juntou o texto, o usuário master possui, com o número 25, e também juntou anos de idade. Então, com isso, o que foi possível fazer? Foi possível transformar em somente um texto completo. O usuário master possui 25 anos de idade. Vamos ver um exemplo do concat utilizando informações que a gente tem na nossa tabela. Select all from usuários. Então, aqui eu tenho essas colunas. Então vamos utilizar o concat para trazer um texto utilizando partes dessas colunas que a gente tem aqui. Então, eu vou dar um select concat. Então, vamos lá. O usuário
Então aqui eu vou estar colocando a coluna nome, possui o e-mail from usuários. Então vamos ver aqui agora o retorno que a gente tem. Olha lá. O usuário Rafaela Gabriela Silvana Costa possui o e-mail rafaela_gabriela_costa@fk1.com.br. Então, nesse caso, a gente tinha duas colunas, pegamos duas colunas da nossa tabela e concatenamos com parte de texto, fazendo assim uma frase mais completa, vamos dizer assim. Então, o que é possível fazer aqui também? Por exemplo, é possível eu utilizar uma função em cima da data de nascimento para fazer algum tipo de manipulação, e também utilizar o concat juntamente com essa função para poder, trazer uma informação mais completa, vamos dizer assim. No exemplo anterior, em questão de manipulação de datas, a gente adicionou dias em cima da data de nascimento. Então, vamos fazer essa mesclagem, de funções diferentes. Então, aqui, vou estar colocando um ponto final. A data de nascimento adicionando 5 dias é, que, por exemplo, date add day data nascimento, e aqui quantidade de dias. Executando. Então, o que retornou para mim? O usuário, Rafaela, tal. A data de nascimento adicionado 5 dias é 22/6/2003. Se eu vier aqui e selecionar a data de nascimento separadamente, o que vai acontecer? Então, a data aqui é 17/6, me retornou 22/6, porque eu utilizei a função que adiciona 5 dias à data de nascimento. Então, esse é um exemplo de manipulação de caracteres, que é o concat. Um outro exemplo aqui que pode ser apresentado é o left. A função left, ela requer 2 argumentos, que é o quê? Que é a string que eu vou estar manipulando. Então, por exemplo, Jonathan. E aqui seria quantas posições, quantos caracteres da esquerda que eu quero estar pegando dessa minha string. Então, left me retornou o quê? Me retornou JH, que são os 2 primeiros caracteres da esquerda. Se eu colocar aqui 5, vai me retornar os 5 primeiros caracteres da esquerda, da string que eu passei como parâmetro. Então, um outro exemplo, select len. Len vai me retornar qual que é a quantidade de caracteres que eu vou estar passando na string de parâmetro. Então, Jonathan tem 8 caracteres. Aqui eu passei um espaço no final. Então, o SQL desconsiderou esse espaço no final. Vamos passar um espaço entre as strings. Então, como eu passei um espaço aqui no meio dos meus caracteres, o SQL ele não ignorou aquele espaço, então contabilizou no tamanho. Então, a gente também, como a gente pega informações da esquerda, vamos pegar informações da direita, utilizando o write. Então, select retornou para mim Nathan, que são os 5 caracteres da esquerda. Vamos para outra função, que é o replace. Essa daqui é bastante utilizada aí no dia a dia de manipulação de strings no SQL. Então, o que ela faz? Ela pede aqui 3 argumentos. O primeiro argumento é qual é a string que eu vou estar manipulando. O segundo argumento seria o quê? Seria qual o texto que eu vou estar fazendo a substituição. Então, eu vou colocar aqui
ATAM. E aqui seria esse texto aqui, ele vai ser substituído por o quê? Então, o que acontece? Então, na minha string Jonathan, eu vou estar pegando a parte ATAM e vou estar substituindo por espaço master. Então, vamos ver o resultado. John Master. Então, com isso aqui, né, eu fiz um replace. Eu troquei parte da minha string em uma outra parte. Eu posso querer também trocar e não deixar nada. Então, eu troquei ATAM por nada. Então, ele fez isso aqui como se fosse essa substituição aqui. Vamos para outro exemplo. Tem uma também que é bastante utilizada, que é a substring. Então, primeiramente, eu vou estar passando aqui um texto, né, uma string. Então, ela pede 3 argumentos. Então, o que vai fazer aqui? Em cima da string que eu estiver passando como primeiro parâmetro, eu vou definir o que eu quero. Eu quero da segunda posição, contando 10 caracteres. Então, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar, iniciando do segundo caractere dessa string, eu vou pegar 10 caracteres para frente. Então, ele trouxe desde né, que ele é o segundo caractere da minha string, 10 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui foi o resultado da substring. Um outro exemplo de manipulação é a upper. O que a upper faz? Pega a minha string e coloca todos os caracteres maiúsculos. Se a gente tem um para deixar todos os caracteres maiúsculos, também tem um para deixar todos os caracteres minúsculos. Aí, ó, estavam todos os caracteres maiúsculos e deixei todos os caracteres minúsculos. Então, essas aqui são algumas possibilidades, né, de se fazer manipulação de caracteres, tanto char como varchar. Né, e dependendo da nossa situação, né, do que a gente quer fazer, a gente pode utilizar a função dentro de função até chegar no nosso objetivo, sem problema nenhum. É mesmo saber utilizar cada uma delas. Um outro exemplo aqui que eu vou dar também de função, né, interna do SQL, são função de metadados, né, que retorna informações sobre o banco de dados e os seus objetos. Um exemplo aqui, dbname. dbname não tem parâmetros, né? Então, né, ela pode ser possível, né, tá passando um parâmetro, nesse caso aí seria o ID do banco de dados que eu vou estar utilizando, ou caso eu execute sem parâmetros, ela vai estar retornando para mim o nome do banco de dados atual que eu estou conectado. Então, se eu der um select name db, estou conectado do banco de dados projetos. Se eu alterar de banco de dados, o meu resultado também vai ser alterado. Então, pessoal, esses aí são alguns exemplos, né? Esses são alguns exemplos de funções internas do próprio SQL Server. Eu vou estar deixando aí na descrição um link, né, do site da Microsoft, onde vai estar listado todas essas funções, né, e a definição de cada uma, como está utilizando, né, para quem tiver interesse de aprender mais a fundo sobre essas funções, né, poder ter esse acesso também. Na questão do dia a dia, né, nas utilizações, em questão de estudo, que cada um vai estar se aperfeiçoando e se aprofundando nessas possibilidades de funções existentes no SQL Server. Na próxima videoaula, a gente vai estar vendo funções de usuário, né, que são funções que são criadas pelo próprio usuário ali que está manipulando o SQL Server e nos dá infinitas possibilidades, né, de se criar funções para fazer variáveis ações que a gente queira para nos auxiliar no dia a dia do trabalho, desenvolvimento em cima do SQL Server. Então, espero aí que tenham gostado dessa videoaula de hoje, né? Pratiquem bastante aí sobre utilizando essas funções do SQL, né? Pesquisem bastante também sobre as outras que também existem, né? Se a gente for passar tudo em um vídeo, vai ficar um vídeo muito grande, né? Então, é questão de
pesquisar mesmo, né, e descobrir quais outras possibilidades, né, que são possíveis aí de se utilizar as funções do SQL. Então espero que tenham gostado da videoaula, né? Aguardo vocês aí na próxima. Deem um like no vídeo, né, compartilhem, né, aí com seus amigos, né, se inscrevam no canal e até a próxima.